considere a planilha do Google Excel abaixo. A coluna C da planilha calcula o percentual correspondente ao número de questões de cada parte da prova objetiva em relação ao total de questões da referida prova. Para produzir a coluna C da planilha foram dados os seguintes passos, né? A coluna C, essa aqui, ó. Seguintes passos. Digitou-se na célula C2 uma fórmula. Qual é a fórmula? A gente vai ter que descobrir, né? O que a questão vai perguntar depois. Essa fórmula foi copiada e colada para a célula C3 até C5. A coluna C foi então formatada para o formato de porcentagem com 2 casas decimais. Informação muito importante, ó. Então, assinale a alternativa que apresenta a fórmula digitada na célula C2 no passo 1. Aí a gente vai fazer aqui um cálculo de porcentagem. Como é que a gente se calcula a porcentagem? No nosso caso, a gente vai dividir o número de questões de cada matéria, né? O número de questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, microinformática, o número de questões dividido pelo total, que vai ser sempre isso aqui, por exemplo, 30 dividido por 80, porque são 30 questões dividido pelo total. Para fazer a porcentagem, multiplicamos por 100. Essa é a porcentagem feita na mão. Se tu pegar um papel e caneta e fazer na mão, tu vai ter que calcular assim essa porcentagem. O item 3, a coluna C foi então formatada para o formato de porcentagem. Se a gente fazer isso aqui no Excel e formatar a célula com porcentagem, a gente vai então dividir 30 por 80, multiplicar por 100, e essa formatação de porcentagem ela vai automaticamente multiplicar mais uma vez por 100. Então, como aqui já está formatado com porcentagem, isso aqui não é necessário digitar na célula, esse 100. Dessa forma, a gente já elimina a letra E. A gente não precisa daquilo ali. Então, nossa primeira célula na C2. O que foi digitado? B2, né? B2, dividido pelo total. O total está na célula B5, que é o 80. É isso, professor? Então é letra A? Não, também não é a letra A. Que a letra A está exatamente isso, B2 dividido pelo B5. O que a questão está falando no item 2? Essa fórmula ela foi copiada e colada para a célula C3 até C5. O que vai acontecer? Na célula C3, isso aqui vai virar B3 dividido por B6. Na célula C4, ela vai virar de... Na célula C4, ela vai virar de B4 dividido por B7. Na célula C5, ela vai virar B5 dividido por B8. Porque é isso que o Excel faz. Eu vou abrir novamente o Excel aqui, ó. Igual B1 dividido por C1. Ele vai dar um erro aqui, né? B1 botamos 2 dividido por 2. Ele deu aqui o resultado. Vamos botar aqui 4, 6, 8, 10. Tá? E aqui está a nosso cálculo, B1 dividido por C1, que ele vai aqui B1 dividido por C1. Digamos que a gente quer dividir isso aqui por isso aqui pelo 2, isso aqui pelo 2. A gente quer fazer isso, deixa eu tirar aqui, ó, Ctrl X. Vou colar em outro local aqui. Ctrl X, Ctrl V. A gente quer fazer essa divisão para baixo. Vamos fazer o quê? Vamos usar a alça de preenchimento. Olha, ele deu um erro de divisão por 0. Por quê? Porque quando a gente arrasta, a célula se modifica. Ó, virou B2 dividido por C2, está vendo? O B2 está correto, é o 4. Aqui virou B3 dividido por C3, ele está correto. A gente quer dividir 3. Mas isso aqui, a segunda célula está errada, está C2, está pegando isso aqui, ó. Ela está pegando também essa continuação, que é o mesmo que vai acontecer aqui na nossa questão. Essa célula aqui, o B, ela está correta se modificar de B5.
de B2 até B5 está correto. Mas isso aqui, ele tem que se manter sempre o mesmo. Ele não pode mudar para B6, nem para B7, nem para B8. Ele tem que arrastar e ficar sempre B5 aqui. Ele não pode alterar da mesma forma que alterou. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai utilizar uma opção que se chama congelamento. Vamos tornar ela absoluta. Vamos utilizar para isso o cifrão. Se eu fizer isso, cifrão C1, vamos tornar absoluto a coluna C. Não é o nosso caso, porque a gente está arrastando para baixo, a coluna não está alterando. Eu quero tornar absoluta a linha 1. Vamos arrastar novamente. E ele fez a alteração. Está vendo? Ó, de B2, C1. B3, C1. Vai se manter sempre. Ó, a primeira célula aqui, B1, ela está se alterando. E ela pode se alterar, porque no nosso exemplo aqui está ok. Ó, ela está se alterando, tá ok? Então, tem que se manter sempre a mesma, que é o nosso caso. Esse total de 80, ele tem que se manter sempre ele na mesma. Então, o correto aqui, a gente tem que fazer B2 dividido por B, cifrão 5, para que esse 5, esse 80, ele nunca se modifique. O gabarito da questão vai ser letra D. Está errado esse letra D aqui, não, vai ser letra E. O gabarito, a resposta, ela está no local errado, tá? Letra C, de caso, é o gabarito da nossa questão. B2, barra, né? B, cifrão 5. Que esse 5 ele vai tornar absoluto, o 5. Por que a gente tornou absoluto somente a linha, não tornamos absoluta a coluna? Porque a gente arrastou para baixo, não trocamos a fórmula de coluna. Se a gente arrastar para o lado, ele vai dar um erro, porque essa coluna, ó, essa coluna que aqui era C, aqui para o lado ela virou D. Se a gente quisesse, se fosse o caso nosso de arrastar ela para o lado, trocar essa fórmula de coluna, a gente tornaria então absoluto também a coluna. Que aí está correto, ele não se mudou, ó. Certo? Então, quando a gente torna absoluta a linha, é quando a fórmula vai ficar sempre na mesma coluna, só vai mudar de linha. Quando a gente torna a coluna absoluta, é quando a fórmula ela vai mudar de coluna e a gente quer tornar ela absoluta, certo? Assim, no caso, tá a célula toda congelada, tá? Absoluta a coluna e a linha. É o mesmo tipo de questão, só muda a prova, mudou os valores, mas é o mesmo tipo de questão. Ó. Para calcular o percentual de processos apreciados por cada órgão julgador, em relação ao total, digitou-se em C3 uma fórmula, fazendo-se a seguir a formatação para o formato de percentual. Após a célula C3, foi copiada e colada para a célula C4 até C5. Eu não mostrei na questão anterior, né? Calcular por percentual, vai ser aqui, ó. No caso, no Excel de vocês, que vai ser o Excel online, né? O Excel 365 online, vai ser guia início, grupo número e como porcentagem. Ele vai multiplicar, então, por 100. E ele vai transformar isso em porcentagem. Para calcular o percentual de processos, né, após a célula C3 foi copiada e colada para C4 até C5. Tal fórmula deve ser, então. O que é isso? Para calcular o percentual de processos por cada órgão julgador em relação ao total. É no caso em C3, aqui, ó. Aqui em C3 foi feito, então, B3 dividido pelo total, né? B6. E é a mesma coisa, a gente vai arrastar para baixo. Isso aqui vai virar B4 dividido por B7. Só que nós não queremos, nós queremos que isso fique sempre o B6. A gente não quer que mude o B7. Então, vamos fazer B3 dividido por B, cifrão, 6. Não é 7 aqui, 6. Então, o gabarito dessa questão vai ser letra D de dado, B3 dividido pelo cifrão B6. A mesma coisa que a questão anterior, só mudou os valores